Grande do Sul é um estado tão diversificado que é capaz de produzir uma variedade de alimentos em regiões completamente distintas. Soja, milho, trigo, cevada, arroz, feijão, frutas, legumes, verduras, carne de primeira qualidade. Uma verdadeira aquarela de cores e sabores que impulsionam e tornam o Rio Grande do Sul um estado diferenciado. E sabe quem diz isso? Quem realmente trabalha para fazer tudo isso acontecer. Gente que acredita, que se dedica de sol a sol, na chuva, na seca, nas tempestades e mesmo na calmaria, a transformar a nossa terra num mundo bem melhor de se viver. Onde é possível matar a fome, produzir mais e melhor, sem agredir quem nos proporciona tudo isso. Solo fértil, terra boa que nas mãos desses homens e mulheres é capaz de fazer uma semente germinar. E se tudo que se planta cresce, é porque tem alguém de olho em cada uma das fases. Do plantio à colheita, regando, dando à terra ingredientes para que ela possa oferecer todas as condições que cada plantinha dessas precisa para se desenvolver e estar na mesa de milhões, ou seria, de bilhões de pessoas no mundo todo. Seria a ousadia dizer que somos capazes de transformar o Brasil, em especial o Rio Grande do Sul, na China do mundo? Talvez não. Talvez seja preciso apenas olhar para frente, continuar trabalhando e, sobretudo, acreditar. Quando eu cito a expressão a China do agronegócio, porque é um exemplo. O que é a China? A China é um país que produz hoje quantidade e qualidade a preço competitivo. O Brasil, o que produz? Quantidade no agronegócio, qualidade no agronegócio, e quando nós chegamos na competitividade dos nossos preços, nós temos dificuldades. E quando nós vamos fazer uma análise, por que nós temos essas dificuldades? Porque os problemas estão da porteira para fora. São os problemas do tamanho, gigantismo do Estado brasileiro, que ninguém fala em diminuí-lo. Hoje o Estado brasileiro, nas suas 13 esferas, passou a ser atividade fim. E pelo fato de ser atividade fim, começa a arrastar as atividades para o atraso, para a dificuldade. Isso é uma realidade. Então, nós temos que vencer o que nós convencionamos chamar de custo Brasil. Esta é a realidade, que são as atividades para fora da porteira. Aí nós entramos com questões ambientais, questões tributárias, questões de infraestrutura, questões de segurança. Nós temos um exemplo assim muito claro aqui, que não passa pela cabeça das pessoas. A dragagem do Porto de Rio Grande, que atinge diretamente para nós, os nossos navios já não saem mais com carga plena. Quanto é que isso significa no preço de um saco de soja? Então são coisas que não são inerentes à classe, mas que nós dependemos e que se o Brasil não tiver esta eficiência, nós é que terminamos pagando a conta. E aí fica a coisa difícil. Então, para nós nos tornarmos a China do agronegócio, nós temos que trabalhar muito no quesito tamanho do Estado brasileiro. Mas vamos voltar um pouquinho no tempo. Em 20 de setembro de 1835, o Rio Grande do Sul dava início à mais longa guerra separatista da história do Brasil. A proclamação da República Rio-Grandense diante do Império foi travada principalmente pela alta carga de impostos cobrada sobre o charque, a mais próspera atividade econômica gaúcha da época. Na verdade, o charque ele chega aqui no Rio Grande do Sul ainda no final do século XVIII, trazido por um cearense que migrou por causa de uma grande seca no Nordeste, e essa carne seca ela abastecia os trabalhadores nas Minas Gerais. Então a mula era para o transporte e o gado que era levado era para alimentar esse povo. Acontece então que tinha que fabricar uma carne seca para aguentar o repuxo dessas longas distâncias até chegar ao seu destino. Então, no final do século XVIII, estabelece no Rio Grande do Sul um elemento que traz essa notoriedade no assunto, e na região sul se estabelece onde fundam então as primeiras charqueadas, e com isso se desenvolve uma industrialização muito forte
né, que passa a exportar para várias partes do mundo, inclusive aquela região de Pelotas, de Rio Grande, e com isso produz também os seus barões do charque, né, e a gente com muita riqueza que passou a viver num trânsito entre a Europa e o próprio Rio Grande do Sul. Nesse momento, então, o Brasil negocia com o Rio Grande do Sul a compra desse charque que era utilizada a mão de obra dos escravos. Cerca de 80 escravos, em média, trabalhavam numa charqueada, né? E era uma espécie de local, uma penitenciária, digamos assim, o ritmo de trabalho, né, que se tinha nas charqueadas no Rio Grande do Sul naquele período histórico. Nesse período da Revolução Farroupilha, ou da Guerra dos Farrapos, propriamente dito, nós tivemos então alguns embates, alguns conflitos entre as lideranças políticas do Império e as lideranças dos estancieiros do Rio Grande do Sul que desejavam reverter alguns quadros que estavam se instalando aqui nessa região, ou seja, o Império deixa de comprar do Brasil e favorecer uma grande elite estancieira, né, que detinha todo o comércio do charque aqui nessa região e passa a comprar dos platinos. Isso não foi bem aceito e os embates começaram a partir daí, tanto é que se criou digamos assim, um processo emblemático de peleias, né, de um contra o outro, até que se deflagra uma revolução. E essa revolução perdura até 1936, quando o Neto proclama a República Rio-Grandense, e aí nós temos então uma guerra entre duas nações independentes. Então nós temos aí um produto de economia, né, causando essa grande revolução, que durou 10 anos, né, foi a maior guerra, digamos assim, dentro do país, nesse período, né, que nós tivemos. Inclusive a nossa cidade sofreu muito com isso, a nossa cidade aqui. Então é algo assim tranquilo de se dizer que o charque foi um dos principais elementos causadores dessa revolta, desse conflito todo. O ciclo do charque durou cerca de 140 anos, atingindo o auge por volta de 1873, quando 38 charqueadas chegaram a abater 400 mil animais, segundo relatos de historiadores. Com a abolição da escravatura em 1888, a atividade começou a minguar, deixando de existir em 1918. A atividade, no entanto, marcou para sempre a história gaúcha. Se ao longo dos anos, depois de muitas batalhas, fomos capazes de nos tornar uma potência mundial na produção de alimentos, então não é ousadia dizer que podemos ser a China do mundo. A gente sempre foi uma espécie de celeiro do Brasil, né? E não só isso, a gente sempre foi aquele lugar, aquela pátria, digamos assim, que defendeu as fronteiras do país, talvez preparando um novo futuro. O Rio Grande do Sul é um dos estados onde se vislumbra um belo futuro, como sempre. Problemas econômicos afligem a todos os estados, todas as unidades da nação, mas o Rio Grande do Sul, pelo potencial que tem, pelos seus homens de fibra que tem, né, homens e mulheres de fibra, e essa coragem de lutar e também esse passado que vem impregnado na nossa essência, faz com que a gente sinta algo diferente. Eu acho que o único estado que canta o hino com fervor, com paixão e que vislumbra, sempre mirando nos exemplos do passado, um belo futuro pela frente. Mas não basta para ser livre, ser forte, aguerrido e bravo, povo que